Na aula de hoje vamos dar prosseguimento, vamos falar da introdução ao programa R, estrutura de controle de programação no R. O R ele é um ambiente de programação cujos comandos, nós vimos na aula passada, são expressões. As expressões elas podem ser organizadas em grupos se a gente usar chaves. Então, abrindo uma chave, fechando uma chave, nós vamos ter um grupo de comandos, um grupo de expressões. Aqui nesse exemplo nós temos expressão 1, ponto e vírgula, então estaria na mesma linha, expressão 2, ponto e vírgula, etc. Expressão M. M expressões dentro de um grupo de comandos. Será no que resulta um grupo de comandos? Esse comando que está aqui não é muito comum, né? Então, nesse caso aqui, x recebe um grupo de comandos em que na primeira expressão nós temos 2 mais 5 sétimos, ponto e vírgula. Segunda expressão, 3 mais 9 vezes 8, ponto e vírgula. Terceira expressão, 4 vezes 5. Então, o resultado de um grupo de comando ele pode ser atribuído a uma variável, a um objeto. E ele sempre é o último resultado executado nesse grupo de comando. Então, nesse caso aqui, não importa que tipo de resultado que deu aqui intermediário, o x vai receber 4 vezes 5. Aqui tem um ponto e vírgula, e o x na mesma linha, então ele imprimiria x igual o valor 20. Então, armazenado no objeto x, teríamos o valor 20. O valor do grupo é o resultado da última expressão. Cada expressão dessa do grupo de expressões, do grupo de comando, ela poderia estar numa linha diferente. Tá? Isso não necessariamente precisaria estar numa única linha. Os comandos R são separados por ponto e vírgula ou por uma nova linha, como eu já expliquei anteriormente na aula anterior. Uma nova linha pode indicar também ou não o fim do comando. Então aqui, o R, lá que está no prompt, ele tem esse símbolo aqui. Se eu digitar 2 mais e na próxima linha e dar Enter, na próxima linha, o prompt dele vai ficar um maisinho. Esse maisinho não tem nada a ver com o mais que eu digitei aqui. Esse maisinho está falando que está esperando o final da linha, o final do comando ser colocado, então o final do comando aparecer. E nesse caso aqui eu digitei 5, né? Ele vai somar 2 mais 5. Então o comando, a expressão, ela está em duas linhas diferentes. Não é muito comum, ninguém faz isso, né, na vida real. Mas o R é desse jeito aqui. Outro exemplo de expressão aqui, ó, x recebe 2 vezes 3. E a outra, aqui no prompt, né? Se eu digitar 2 vezes 3, eles farão a mesma coisa? Ora, x recebe 2 vezes 3, recebe 6. E 2 vezes 3 é igual a 6. Farão a mesma coisa. Só que, no primeiro caso, o objeto x armazenará o resultado 6. E aqui o R vai funcionar como uma calculadora, porque não está atribuindo a objeto nenhum. Essa é a diferença. Eles fazem a mesma coisa, mas não é essencialmente a mesma coisa, que no primeiro caso o resultado é armazenado no objeto X e no segundo seu valor é retornado na janela do console do R é perdido. Eu não consigo recuperar aquele resultado porque não tem um objeto associado a ele. Um primeiro exemplo aqui de grupo de comandos, né, comandos agrupados com o uso da chave, vou mostrar para vocês. Esses programinhas aqui não fazem nada de útil, tá? É só para mostrar como que eu posso fazer várias coisas. Então aqui no primeiro caso, eu tenho mais de um comando por linha, x recebe 1, ponto e vírgula, x recebe x mais 10. Veja, isso é uma coisa muito comum em todas as linguagens de programação. Eu atribuí o valor 1 ao objeto x. E aqui o objeto x vai receber o valor que ele tinha anteriormente, mais 10. Então, 1 mais 10, 11. Então, o x recebe o próprio x, o que ele valia antes desse comando ser executado, mais 10. Então, ele passa a valer 11. Então, quando eu imprimir aqui, ele vai dar o valor 11. Aqui, x recebe 1. E aqui, x mais 10, nesse segundo comando, na segunda expressão da linha, da terceira linha do nosso programa, ele vai somar 1, que é o valor do x mais 10. Então, o resultado vai ser feito e não atribuído a nenhum objeto. Então, esse resultado dá 11, mas o x ainda continua como valor 1. Veja que o x aqui, nesse ponto, na segunda linha, ele valia 11. Quando eu atribuo um novo valor do x, eu perco, se eu usar o mesmo objeto, eu perco o que eu tinha antes. E nesse caso aqui, x mais 10 não foi atribuído ao valor de x, como no caso anterior.
Então, ele simplesmente calcula o valor, como se fosse uma calculadora, retorna o valor 11, imprime o valor 11 de imediato, mas o x, se eu pedir para imprimir o x continua valendo 1. Agora, um grupo de comandos, né? Então, abri chaves, fechei chaves aqui embaixo. Coloquei x recebe 1, x mais 10. O resultado do grupo de comandos é a última coisa feita. Então, ele vai imprimir na tela, a hora que eu terminar de executar essa chave aqui, vai imprimir o valor 11. X recebe 1, 1 mais 10, 11, e é o último comando do grupo de comandos. Aqui, um grupo de comando na variável z, né, é tudo numa linha só. X igual a 0, veja que a atribuição aqui eu usei o igual. Aqui, ó, z recebe um grupo de comandos. X igual a 0, ponto e vírgula. Outra expressão, y igual a 0 mais 1, então y vale 1. X recebe 1 mais 1, 2. Então, x vale 2. E o z recebe o último valor da expressão, que é o valor dessa operação aqui, 2, portanto. Então, quanto vale o z? Z vale igual a 2. A hora que eu imprimir, vai ter o valor 2. Então, vamos lá para o RStudio. Então, a primeira linha sendo executada, eu dei um Ctrl E, Enter. A hora que eu imprimir, x igual a 11. Eu dou um Ctrl Enter aqui, x igual a 11. Se eu imprimir o x, vou voltar naquela linha só para imprimir o x. Vocês vão ver que ele está com o valor 1 agora. Então, ele não mudou, porque ele recebeu o valor 1, somou 1 mais 10, 11, deu o resultado 11, mas o x ainda continua como valor 1. Agora, o grupo de comandos. Então, x recebe 1, 1 mais 10 igual a 11, então, como é a última operação, o valor resultante é igual a 11. E no z, o valor de z, como eu te expliquei, 2. É simples como isso aí. Vamos agora apresentar nas estruturas de programação. Então, nós vimos os grupos de comandos, né, que é os das chaves. Nós agrupamos vários comandos dentro de um conjunto de comandos. Então, nós temos um grupo de comandos por chaves, os das chaves. Abre e fecha chaves. Agora, o if-else. O if-else é um importante comando de controle que avalia determinadas condições, se uma condição é verdadeira ou se não é, e se ela for verdadeira, executa uma outra expressão, um outro comando, um grupo de comandos, e se for falsa, executa outro. Então, se a condição for verdadeira, executa um grupo de comandos. Se não, executa outro grupo, que é o uso do else. Múltiplos comandos if-else podem ser hierarquizados. E a estrutura geral deles é essa. If, uma expressão. Essa expressão aqui é uma expressão condicional. If, se acontecer alguma coisa e for verdade isso, se aquela condição for verdadeira, ele executa a expressão 2, que aqui pode ser uma expressão simples ou um grupo de comandos. Se não, se ela for falsa, então else, ela executa a expressão 3, que se refere a um comando simples ou a um grupo de comandos. Essa é a estrutura do if e else. Eu posso usar o if sem usar o else. Então, if tal condição, se ela for verdadeira, executa a expressão em seguida, ou o grupo de comandos em seguida. Se não tiver else, não executa nada, então ele passa para a próxima linha de programação. Aqui, como a gente já viu vários comandos no R, aqui vamos apresentar alguns comandos do R demonstrando o uso do if-else. Alguns usos do if-else. Então aqui nós temos x recebe o valor 1. Então o valor do x está igual a 1. Esses programas aqui não fazem nada de útil, só para ilustrar os comandos em si. Então, em termos, qual a utilidade disso? Nenhuma. Só essa, né? A finalidade prática de ilustrar os comandos que nós estamos apresentando até o momento. Aqui vem o comando if, ó. If, uma condição. Então, a expressão da condição. Se o x for maior que 0.5, né? 1 é maior que 0.5, então vai ser verdadeiro. O que ele vai fazer? Ele vai executar essa parte aqui, é um comando simples. O y vai receber 5, então o y vai valer 5. Se não fosse verdade, o que ele faria? Ele entraria no else. O y receberia o valor de x, então seria 1. E aqui, então, ele vai imprimir o y e ele vai retornar o valor 5 para o y. Aqui eu criei um vetor 0.5, menos 1.5, 4.5, 10. Depois experimente mudar os valores do vetor z. Podemos fazer isso, vocês podem fazer isso em casa como exercício. Agora, uma condição. If o comando N, ele verifica se existe alguém verdadeiro num vetor. Ó, z menor ou igual a 0, z é um vetor.
ele vai testar elemento por elemento. E onde for menor ou igual a zero, ele dá true. Então aqui ele vai dar false, porque não é menor ou igual a zero. Aqui dá true. Aqui, false, false. Então, se houver algum z menor ou igual a zero, tem. É aqui. Ele criaria o vetor, o W1, o objeto W1. Se não, se fosse 1.5 positivo aqui, não teria nenhum z menor ou igual a zero, nenhum elemento do z menor ou igual a zero. Então ele usaria o else e faria o comando após o else. Else, W1 seria o log de z. Veja que aqui o log de números positivos, porque o z não seria menores que zero. Não seria nem menores que zero, nem iguais a zero. Agora aqui, o que ele faz? Quem que é o W1? Ele vai aplicar o logaritmo neperiano, log E, tá? Esse log aqui. Ele vai pegar o mínimo de z, que é 1,5, vai pegar o valor negativo, vai pegar o valor absoluto dele, 1,5, e vai somar no vetor z. Além disso, ele vai somar 1 a todos os valores. Então, ele vai somar 1,5, vai ficar, e mais 1. Então, ele vai somar 2,5 a todo mundo. Então, aqui fica 3, aqui fica 1, aqui fica 5, 2,5, né? 7, e aqui 12,5. Depois ele vai pegar o logaritmo neperiano desses números. Né? Então, logaritmo de 3, logaritmo de 1, que é 0, logaritmo de 7, logaritmo de 12,5. E vai imprimir o W1. Nesse caso, como tem um negativo, vai ser exatamente isso que ele vai fazer. Senão, ele faria do outro jeito. Esse comando aqui, ele é bem interessante. O R permite coisas como essa. O W2 é muito parecido com aquele lá. O W2, ele vai ser criado a partir de uma condição. Então, veja, eu ponho uma condição. Se existir algum menor ou igual a zero, nesse caso A, ele faz essa conta aqui, ó, como calculadora. Se não, ele faria essa conta aqui. E o resultado dessa operação, que é a mesma lá de cima, vai ser não é atribuído a ninguém. Mas, como é o resultado dessa expressão aqui, ele atribui ao W2. Então, o W2 recebe o resultado dessa expressão. Se for verdade, esse é o resultado que ele recebe. Se for falso, esse é o resultado que ele recebe. Lá, ó, eu tenho a condição, se for verdade, o W1 receberia isso. Se fosse com esse W2, o W2 receberia isso, else o W2 receberia aquilo lá. Então, o comando é igualzinho. Crio com outro nome objeto, vetor W2, para mostrar para vocês que o R permite fazer coisas que em outra linguagem seriam impossíveis, tipo essa aqui. Se existe algum z menor ou igual a zero, existe, né? Cria o W3. E se não houvesse nenhum, o W3 não seria criado. Tá? Se fosse 1.5 positivo, porque não tem else, então é um if sem else. E o que ele faz quando ele criou o W3 aqui? Nesse caso existe, então ele vai criar z menor ou igual a zero. É true só aqui, ó. Menor ou igual a zero. Z onde é true. Então, o nosso vetor W3 vai ser o escalar menos 1,5. É um vetor de tamanho 1. Se fosse um e-mail positivo, o W3 não seria criado. Então, o objeto W3 não poderia ser impresso. Então, esse comando aqui, que eu coloquei aqui, ó, if, esse comando exists, o nome do objeto entre aspas, e quando eu quero fazer uma comparação, igual eu já falei para vocês, de condição, eu não posso usar um igual só, tem que usar dois símbolos de iguais, né? De igual. Então, existe o objeto W3, então esse comando retorna true ou false. Então, se for true, true é igual a true, então existe. Se for false, false não é igual a true, então não existe. Aí ele imprime, quando eu ponho o nome do objeto sozinho, ele imprime o objeto. Se não, ele dá um warning. Então, é um comando que o R tem, você pode escrever qualquer sinal de aviso, objeto não existe, entre aspas, a mensagem que você quiser passar, nesse comando warning. Então, existe W3, imprime W3, se não, imprime a mensagem. Não existe o objeto tal, que eu estou imaginando aí para imprimir. Então, não existe, eu não posso imprimir. If, veja que o else tem que vir no final do comando da condição. Como eu não coloquei o warning, que ficaria muito grande, poderia ultrapassar o limite do meu slide aqui na mesma linha, eu coloquei o warning embaixo, então eu tenho o else,
e o warning aqui embaixo. Lembrando que o joguinho da velha não é linha de comando, é comentário. Então não importa, como se não tivesse o joguinho da velha aqui. Então eu tenho que pôr o else aqui. Eu não posso pôr o else embaixo, porque não tem um comando que começa com else. Senão porque o if pode ser usado sem else. Olha lá. O if de cima não tem else. Cadê o else? Se tivesse uma condição para criar o W3 aqui, eu teria else. Se eu quiser digitar o W3 aqui na frente, que eu quisesse que criasse esse W3, seria na mesma linha. Mas o else teria que estar aqui obrigatoriamente. Caso eu não quisesse criar nessa linha, eu teria que dar um Enter, criaria uma linha extra e criaria o W3 na linha de baixo. Aqui, com um grupo de comandos. If, se existir algum z menor ou igual a zero, existe, ele entra no grupo de comandos. Aí ele cria W4, onde o z é menor ou igual a zero, que é o menos 1,5. Aí ele faz W4 é igual z, onde z é menor ou igual a zero, vai repetir aqui, né? Então, substituir o comando é W4 elevado ao quadrado. Então, vai ser 1,5 ao quadrado mais o W4, que era 1,5. Se não existisse nenhum z menor ou igual a zero, ele criaria o W4 com raiz quadrada dos z's. E aqui poderia ter um comando composto também. Se eu abrisse chave aqui depois do else abre chave, vou até lá embaixo, digito várias coisas, faz várias coisas de interesse, pronto. Essas explicações aqui é coisa que eu já falei. Eu vou direto pro RStudio para mostrar para vocês. Então x recebe 1, aí se o x é maior que 0,5, o y vai receber 5. Se não, receberia o valor de x, 5, nesse exemplo, porque o 1 é maior que 0,5. Vamos fazer um exemplo aqui com 0,2. Se mudei o x para 0,2, dou Ctrl Enter, roda a primeira linha, roda o if, ele vai rodar a parte do senão. Então o y vai receber 0,2, vocês vão ver na impressão 0,2. Vou voltar ao que estava antes, 1, 5. Então, se o x é maior que 0,5, ele roda a primeira parte, então o y recebe 5. Se o x é menor que 0,5, como eu mostrei, 0,2, o y recebeu 0,2 e imprimiu 0,2. Aqui eu criei um vetor de forma tradicional, 0,5, menos 1,5, 4, 5 e 10. Se algum do z for menor ou igual a 0, e tem, que é o segundo elemento, veja que z menor ou igual a 0 é true e false, false e true, né? True na segunda posição. Algum desses é menor ou igual a zero? Sim. Tem um que pelo menos. Então, a resposta do N é verdade. Então, ele vai executar essa parte aqui, vai atribuir ao W1 essa parte aqui. Então, o W1 vai valer isso aqui. Se eu tentasse aplicar, se essa condição não fosse, se tivesse um valor negativo como tem, ele tentaria atribuir o log de z ao W1. O que acontece com o W1? Vamos ver. O W1, ele teria um valor NA. Por quê? Tentaria aplicar logaritmo no número negativo. Tá? Então, executando a linha agora de forma completa, ele vai executar a primeira parte e vai retornar o W1 igual ao primeiro comando executado, que é esse aqui. Se não tivesse nenhum menor, vamos fazer um exemplo aqui, todos positivos. Então, o meu W1 seria o log de Z. Meu W1 seria um resultado diferente. Voltando ao que era antes, executando nas três linhas de novo. Essa aqui é uma forma alternativa, como eu disse. Ó. Se existir algum menor z menor ou igual a zero, e tem esse valor aqui, ele executa essa primeira parte. Se não tivesse, executaria a segunda parte. Eu vou voltar lá e colocar. Só que o resultado é um número, não está atribuído a ninguém, nem aqui, nem aqui. Qual parte que ele vai executar não importa. O resultado do que ele soltou vai ser atribuído como resultado aqui. Ó. O R permite isso. O W2 recebe o resultado da condição inteira. Como ele executou a primeira parte, o W2 recebe a primeira parte. Então, dá exatamente o mesmo valor do W1 anterior lá. Se eu coloco um 1,5 positivo aqui, ele executa a segunda parte ali, e do mesmo jeito no W2, executa o log de Z, que é a segunda parte. Veja que os resultados são iguais. Então, são formas equivalentes, mesmo vetor W1 em relação ao W2. São formas equivalentes, vou voltar 1.5 lá, são formas equivalentes de executar o mesmo comando no R. Então essa aqui, eu não gosto dessa aqui, eu gosto daquela lá, que para mim parece ser mais lógico por causa da minha origem de programador mais antigo.
E essa aqui faz o seguinte, se houver algum z menor ou igual a zero, tem, W3 recebe z, onde z é menor ou igual a zero. Onde que z é menor ou igual a zero? É true só na segunda posição. Então, ele vai receber z nessa posição, que é o 1,5. Então, ele vai reduzir o vetor para aqueles elementos onde o z é menor que 1,5. Então, fazendo isso, o W3 vai ser criado, o comando exist W3 vai retornar true, olha lá, true é igual a true, então a condição vai ser satisfeita, ele vai imprimir o W3 e não vai executar o else. Então ele imprime o W3 que vale menos 1,5, é onde foi selecionado, né? A seleção do vetor z, onde o z é menor ou igual a zero, foi atribuído ao W3. Se fosse positivo, então, eu vou ter que vou ter que tirar os objetos todos aqui, ó, então, porque já foi criado o W3. Agora não tem W3. Vou criar o Z e vou fazer a condição. O que vai acontecer com esse W3? Eu vou tentar imprimir ele aqui, ó. Objeto W3 não encontrado. Então, com essa condição aqui, se W3 existir, imprime ele. Se não, dá a mensagem. Objeto não existe. Que foi a mensagem que eu coloquei. Então, essa mensagem é o do warning lá. Vou voltar meu W3 para o que ele era, meu Z, né? E aí aqui o W3 passa a existir, ele imprime o W3. Veja que na execução do comando aqui, como a linha, lá tem else, depois do else vem um comando, e o comando não está na mesma linha, o prompt do R, vocês vão ver aqui, ó, vai ficar com maisinho, esperando o restante do comando ser executado, que é o warning. Só ele ou imprime ou ele dá a mensagem. E aqui um if, né? If, se existir algum z menor ou igual a zero, tem, né? Que é o segundo. O W4 é o z onde o z é menor ou igual a zero, é aquele menos 1,5. O W4 recebe o z onde o z é menor ou igual a zero, que é 1,5 negativo, ao quadrado, que dá 2,25, menos 1,5, que é mais, menos, 1,5 dá 0,75. Então, ao executar esse comando aqui, como existe o valor lá, dá 0,75. Se o z fosse todo positivo, não existiria nenhum z menor ou igual a zero. Então, não executa o grupo de comando, ele executa o else. Então, ao executar o else, vai criar um W4 com o valor do z, raiz quadrada de 0,5, raiz quadrada de 1,5, que é 1,22, raiz quadrada de 4,5, que é 2,12, e raiz quadrada de 10, que é 3,16. Então, fica o resultado é o z elevado a meio, z raiz quadrada de z. E imprime o W4. Então, nesse lugar aqui, igual eu disse, depois do else, nós poderíamos ter um comando composto, ó, várias coisas aqui. Eu não vou executar, não. Teria um parênteses lá, a chave, vários comandos aqui e fecharíamos a chave. Então, ele se não tivesse nenhum negativo, ele executaria o grupo de comandos aqui e imprimiria o que tivesse que imprimir. Aqui eu pus qualquer coisa aqui só para ilustrar. Então, é isso. Vou voltar para o slide. O R ele possui alguns comandos apropriados para realizar loops, ou seja, as chamadas estruturas de repetições. Os comandos para isso são for, while e repeat. E os comandos nest e break fornecem controles adicionais sobre essas estruturas. O break interrompe um loop e o nest retorna no início do loop. Em geral, esses loops eles são grupos de comandos, em geral, né, não necessariamente. Então, o nest reinicia, manda para o início do grupo de comando. E o break pula para a primeira linha fora do grupo de comandos. Outra vantagem do R diz ao fato de que muitas operações, especialmente aritméticas, são vetoriais. Se você aplicar um log, igual nós vimos no vetor anterior, ele aplica o log em todo mundo. Não é num elemento só, é em todo mundo. Então, é vetorial. Vetorialmente em todos os elementos. Loops você deve ter cuidados com os loops, porque o R é uma linguagem interpretada. E por ser interpretado, o processador do computador não faz aquela leitura direta, passa pelo intérprete. O intérprete manda para o processador, isso torna os programas mais lentos. Então, quanto mais loops você colocar no R, mais lentos são os seus programas. E, por outro lado, se você não programar direito os seus loops, você pode entrar num loop infinito, né? E você nunca vai interromper o loop. Bom,
Vamos lá para as 3 estruturas. Então, para loops infinitos, né? Um loop que nunca encontra a condição de paradas. O repeat é um caso especial em que esse cuidado deve ser tomado. A sintaxe do geral do comando é essa, ó, repeat, expressão, e a expressão aqui necessariamente tem que ser um comando composto. Por quê? Porque um dos comandos que está na expressão tem que ser o comando de parada para evitar loops infinitos, repetições infinitas daquele loop. Um desses comandos irá fazer uma avaliação na condição de parada, que é o break, tá? E se você quiser, você pode pôr o nest, ele volta para o primeiro comando da estrutura de repetição. Aqui tem um exemplinho, né? Então esse programa também não faz nada de útil. É só para demonstrar o uso do repeat com o break como condição de parada. Então, iniciamos um contador aqui, ó, i recebe 1. Então, o i nosso vai ser um contador. Aí a estrutura repeat, o grupo, a expressão ali, ó, expressão que é o grupo de comandos que eu falei. Tem que ser obrigatoriamente. Primeiro comando aqui para imprimir esse i, então ele vai imprimir, qual o valor que ele vai imprimir? 1. Aí ele vai aplicar i igual 1 mais log de i mais 1, log de 2, vezes 3. Calcula o log neperiano de 2, multiplica por 3, soma 1, dá o próximo valor. Se esse valor, o i está agora com esse novo valor da operação aqui, se esse valor for maior que 35, ele dá o break. Se for menor, ele imprime o valor calculado e atualiza. Então, o i agora vai ser atualizado com o valor antigo dele, log do valor antigo mais 1 vezes 3. Aí dá um novo valor. Se for maior que 35, ele para, dá o break, ele vai executar o próximo comando fora do repeat. Como não tem ninguém, ele para de executar. Não tem nenhum comando para executar mais, nesse caso. Não tem comando além da última chave. Então ele vai ficar rodando até que o i seja maior que 35. Como essa função log é uma função crescente, o i está sendo acrescido aqui, ó, toma o log, multiplica por 3 e soma com o anterior, então está aumentando. Então essa função que nós estamos executando aqui, ela vai crescendo, crescendo, uma hora vai atingir o valor maior que 35 e ele vai parar. Então vamos lá no RStudio para a gente ver isso. Então está aqui nosso comando do repeat. Então o i recebe isso, e quando eu executar isso aqui, ele vai fazer de uma vezada só. Então imprimiu 1, calculou o valor lá, deu 307, que é menor que 35, continuou, então ele faz automático, é o repeat. Ele repete, o próximo valor calculado foi 7,29, não ultrapassou 35, 13 o próximo, 21 o próximo, 31 o próximo, o outro deu maior que 35, ele deu break. Então, meu valor de i no último, eu coloquei maiúsculo, o valor do i no último, o último valor calculado foi 41,46, que é maior que 35. Eu vou rodar de dentro aqui para vocês verem como funciona. Dentro do repeat, vai imprimir, faz a nova conta, olha lá, 3, e aqui executa o if. Então, com esse valor, ele imprime esse valor, calcula o próximo, verifica se é maior, não é, volta lá. Eu estou fazendo manualmente. Imprime esse valor, calcula o próximo, verifica. Não foi maior, aqui vai dar um erro, a hora que eu verificar, porque não tem, eu não estou dentro do loop, eu estou dentro do loop, mas não executando como se fosse um programa, né? Estou executando manualmente, estou depurando o programa. Imprime o valor calculado, calcula o próximo. Então, como não vai ter loop para ele dar o break para fora do loop, do comando composto, então ele vai dar um erro para mim ali, na hora que chegar. 21, calcula o próximo, aqui acho que vai estourar. Não, ainda não. Imprime, agora que vai, né? Depois do 31. Aí calculou, deu 41 alguma coisa. É maior que 35, break. Eu não estou dentro da estrutura de repetição, não estou dentro de um grupo de comandos, aí vai dar um erro. Não tem loop, break, nest, jump for top level. Então, eu não estou dentro de um loop, tá? Agora aqui não dá erro, porque já faz automático. Então, lembrando que para executar cada linha é o Ctrl Enter. Quando ele encontra um grupo de comandos, né, de um grupo, ele executa lá. Ele vai executar tudo uma vez só. Tá? Então, ele pulou automático todo o grupo, tá? E executou todo o grupo.
Voltando para o nosso slide, para os nossos slides. O outro comando, o slide, é muito parecido com o repeat. Então, o slide a gente usa slide, uma certa condição, a expressão. A expressão pode ser uma expressão simples ou uma expressão composta. Nosso exemplo aqui é composta, que tem duas linhas de comando. Então, vamos fazer a mesma coisa que o outro programa fazia para ilustrar isso. Ó. I recebe 1. Aqui eu vou colocar, enquanto o I for menor ou igual a 35, ele vai repetir a estrutura de repetição que está aqui. Então, lá eu vou lá, lá eu ponho uma condição, se o I é maior que 35, break. Então, enquanto ele for menor que 35, tem que continuar. Não vai dar o break, não vai pular, não vai parar. Aqui, então, é o contrário. Eu inverti a condição. Enquanto o I é menor ou igual a 35, repete a estrutura. Então, ele imprime o I, calcula o próximo, aí ele verifica. Esse valor, sei lá, 3 alguma coisa, é menor que 35? Então imprime, calcula o próximo é menor que 35? Imprime, calcula. Se não for, I é menor que 35, 41, chegou lá no 41. Não, não é, então ele para. Aí vai para a próxima linha depois do while. Como não tem, depois da chavinha aqui, como não tem, ele não vai fazer nada. Vamos lá para o RStudio para mostrar novamente esse programa, como que ele funciona. Então, pulando no RStudio para o programa 8. Então, vou executar de uma vez. Ele está pedindo, está no maisinho lá no prompt, ó, embaixo. Vou dar o Ctrl Enter lá, executou a mesma resposta. O nosso valor de final foi 41,46. Então, é a mesma coisa. Aqui ele imprime, volta, imprime. Antes de executar o comando aqui, ele testa se o I é menor ou igual a 35. Se for, ele faz mais um loop. Se for, mais um loop. Se não for, para. Então, é isso que ele faz. Quando vocês estiverem depurando o programa, vocês podem executar passo a passo para vocês verem os resultados. Então, vocês executam aqui de dentro. Ó. Você pode marcar um bloco inteiro para você não ficar repetindo toda hora na mão. Uma repetição, outra repetição, outra repetição. Tem que iniciar lá, né? Senão dá erro. 31, o próximo é maior, então ele pararia. Então ele tentaria executar o próximo comando aqui. Como não tem comando aqui, então o programa total é interrompido. Vamos para o nosso Sumatra slide, programa do slide, uso do for. Então, a terceira estrutura de repetição, né, nós vimos a estrutura de condicional, que é o if else, e as três estruturas de repetição, a for é a terceira delas. O comando for ele é usado para repetirmos uma determinada sequência ou grupo de operações em um número fixo de vezes. Os outros, eu não sei quantos passos que eu vou executar. No for tem que saber a princípio. E eu vou executar uma sequência de valores do início ao fim de uma sequência que eu estabelecer. Então, ele vai executar elemento por elemento dessa sequência aqui. Então, eu posso usar no loop uma sequência que eu usei o comando sec, eu posso usar 1, 2.10, quer dizer, eu vou executar do 1 até o 10º de 1 em 1, todos os elementos do loop. Então, o loop do for é fixo, número de passos. Eu posso interromper? Posso. Eu posso usar o break, mas não é comum. Se você faz um for, você não está esperando. Então, é melhor você usar o while ou repeat. Você não está esperando interromper o for sem que todos os passos que você programou, né, sejam realizados naquele loop. Então, aqui, eu criei uma matriz, na verdade é um vetor, mas o objeto no R é uma matriz, não é um vetor do R, né, é um objeto matricial, apesar de essa matriz representar um vetor coluna 10 por 1. Então, ele tem 10 linhas em uma coluna. Então, na verdade, um vetor, né? Mas no R, para o objeto R, não é. Né? É uma matriz, 10 por 1. E vamos encher esse vetor com o valor 0. E aqui o for. For, aí eu abro parênteses, um contador I na sequência, pertencente à sequência de 1 a 10. Esse 1, 2.10, nós vamos criar uma sequência de 1 a 10 de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10.
E o que ele faz? Ele vai preencher cada posição da matriz X que foi criada com 0 com os valores computados a partir de alguma operação. Aqui só tem uma linha, mas eu pus num comando composto. Podia pôr essa linha aqui, ó, como só tem um comando. Então, X índice I recebe o X na posição 1, quando o I for 1, recebe 1 vezes 2 mais 3 menos log de 1. Depois o I passa para 2. Ele vai lá no for. Terminou, preencheu o x1, ele passa para o i igual a 2. Então, 2 vezes 2 mais 3 menos log de 2, dá o x2. Depois o i passa para 3. 3 vezes 2 mais 3 vezes log de 3. E assim por diante, até chegar no 10 do x10. No final, eu imprimo o x e vejo o que aconteceu. O system.time é um comando, né, que executa, marca o tempo de alguma operação. Eu vou calcular a raiz quadrada do i, o i variando de 1 a, quanto aqui? 1 milhão. Vou fazer 1 milhão de operações num loop. Ó. For i de 1 a 1 milhão, extrai a raiz quadrada desse i. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 e assim por diante. E aqui eu tenho um vetor que vai de 1 a 1 milhão e vou calcular a raiz quadrada de cada um. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, sem usar o for. Que o R faz isso automático. Eu tenho um vetor, se eu aplico a raiz quadrada, o R opera vetorialmente nela. Qual que é mais rápido? O system.time de cada uma dessas operações me dá o tempo de cada uma delas. Né? Então eu vou fazer isso para medir o tempo, para ver qual que é mais rápido. Então, vamos voltar no nosso RStudio. Tá? Então, apresentando para vocês mais um novo comando, que é o for, e o outro comando, o system.time, para medir tempo de algum bloco de programa que eu queira. Então, criei aqui, veja que essa aqui dá a sequência de 1 a 10, para ir nessa sequência, i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, faça os comandos que estão no grupo de comandos, que é um só. Então, ele faz isso e imprime os valores de x, ó, num vetor coluna, uma matriz por R com uma coluna 10 por 1. Então, aqui deu 5 no primeiro valor, 6 no segundo e tal. Se eu quisesse, eu poderia ter feito isso aqui simplesmente dessa forma. Não preciso do grupo de comandos, porque só tinha um comando no grupo. Então, olha lá, x, zerei ele, fiz, imprimi, mesma coisa. Tá? Aqui, no system.time, 1 milhão de vezes para cada um, demorou 0,04 segundos, milissegundos, né? Então, aqui acho que é segundos. E system.time, 0,02 segundos, 0,02 segundos. Então, foi metade do tempo. Vou colocar um número um pouquinho maior aqui, 10 milhões em cada um. Olha lá, 0,42, 0,24. Há uma oscilação, né? 0,42 não dá 1 segundo, né? 0,42 segundos. Agora, foi 0,37, 0,8. Depende muito do clock. O clock varia um pouquinho. 0,39, 0,14. Tá? Então, o computador, esse tempo de processamento é um pouquinho aleatório. Não é um número exato. 0,41 segundos, 0,18 segundos. Então, bem rápido, né? Mas chega a ser 3 vezes, 4 vezes quase o tempo sem o for. Sem o uso do for é muito mais rápido do que com o uso do for. 3 ou 4 vezes mais. Né? Então, as razões desses tempos aqui. Se eu dividir um pelo outro, eu vou pôr um barrinho aqui. Ó. Ele vai dividir um tempo pelo outro. 3,36 vezes. Vou ver aqui. 2,77 vezes. Tá vendo? Então, está entre 2 por 4 vezes. Aqui, até 4 vezes, 4 alguma coisinha. 3,36 vezes. Como oscila, né? 2,23 vezes mais rápido. Então, no mínimo, está em 3 vezes mais rápido que o outro, né? No mínimo, 2 vezes mais rápido que o outro. Vamos para os nossos slides. Continuar. Uma última etapa dessa parte inicial aqui que nós devemos apresentar sobre a introdução ao programa R são as funções. É o que nós vamos trabalhar no nosso curso inteirinho com as funções. Então, nós vimos os objetos, as estruturas condicionais, que é o if-else, e as estruturas de repetição de programa, que é o repeat, while e o for. E agora vamos ver
as funções. Como criar funções no R? Então, o R nos possibilita criar nossas próprias funções. A linguagem, ela ganha grande poder, conveniência e elegância. Então, ao fazermos um programa, nós vamos ter programas mais eficientes, mais bonitos, mais elegantes, né? E mais estruturados, mais fáceis de ler e interpretar. E muito mais fácil de manter, inclusive. O aprendizado de escrever funções úteis é uma das muitas maneiras de fazer com que o uso do R seja confortável e produtivo. Então, nós vamos tornar o R produtivo. Esse é o nosso objetivo, ensinar vocês a fazer várias funções dentro de contexto de estatística. Vamos fazer essa primeira também nesse contexto. Então, a sintaxe geral é, o prompt do R aqui, né? Eu dou um nome que eu quiser, minha função do Daniel. Ela recebe o comando function, né? E ela tem alguns argumentos. E ainda posso pôr o argumento 3 pontinhos, que é um argumento geral. E uma expressão, que é um comando composto, que é o corpo da função. Em geral, um comando composto. Tá? Então, nome. E o nome, em geral, eu dou um nome que está associado ao que ela vai fazer. Vamos apresentar, então, uma função para aplicar o teste de T. Então, vocês vão ver que eu vou chamar ela de t-teste. E vamos aplicar o teste T para testar a hipótese sobre a média de uma população normal. Que a média é igual a um μ0, né? E que é o valor hipotético. Então, testar a hipótese que a média da população é μ0. A estatística do teste a gente sabe que é x barra menos μ0 S raiz de n, que sob H0 tem distribuição T de estudo com graus de verdade n-1, n é o tamanho da amostra. Okay? Então, S é o desvio padrão, n é o tamanho da amostra, μ0 é o valor hipotético e x barra a média amostral e S é o desvio padrão amostral. Então, no nosso programa, vou explicar mais detalhes aqui, nossa função foi chamada de t-teste, é o nome dela. Recebeu, como eu disse, uma função. E a nossa função ela tem dois argumentos, o x e o μ0. O x é a amostra, o vetor, contendo os dados para o qual a gente quer aplicar o teste dessa hipótese aqui. E μ0 é o valor hipotético que eu estou afirmando que a média da população possui. Então, o usuário vai ter que fornecer esse valor de μ0 como argumento da função. E vai ter que entrar com os dados, que são os dados nesse vetor x. Veja que eu não preciso e não devo especificar o tipo de variável. Se fosse outra linguagem, eu falava, ó, x é um vetor, né, de tamanho assim assado, μ0 é um número real. No R eu não preciso fazer nada disso. Dentro do contexto a gente usa o argumento específico aqui. Então, o n não foi fornecido, eu preciso do n para calcular a estatística lá, o n lá, raiz de n. Então, como que eu vou capturar o n? O n é o tamanho da amostra. O tamanho da amostra é o comprimento do vetor. Nós aprendemos esse comando length aqui do vetor x, que foi o argumento. Veja que o x só entrou aqui no argumento, não está no corpo da função. O usuário vai passar o x, esse vetor x aqui, que nós chamamos de x aqui. Mas ele pode ter, no programa, ele pode ter o nome que quiser, que o usuário quiser. E μ0, ele vai ter que passar esses dois valores. A variância, o R tem um comando var, que retorna a variância de um vetor de dados. Então, var de x me retorna o S2, chamei de S2 a variância. Então, os nomes que eu dou aqui é por minha conta. Aqui são funções R. A outra função é a média, é o x barra aqui, ó. X barra, então eu chamei de xb, que eu não consigo pôr um barrinho aqui, né? Então eu chamei de xb, x barra, a média dos dados, média do vetor x. Ora, agora eu vou criar uma lista. Essa lista, ela vai me retornar para o usuário no final da função, ao ser executada. Então eu vou criar uma lista com dois argumentos. A estatística do teste, que eu estou criando com um vetor zero, um vetor de um único valor, concatenate zero. E a probabilidade, que eu estou iniciando com zero. Então, eu tenho uma lista que tem um TC igual a zero e um PR igual a zero inicialmente. Claro, eu vou alterar os valores do TC e da probabilidade
fazendo o cálculo da estatística e do valor P. Então, na estatística aqui, TC, x barra menos μ0, está lá na expressão, x barra menos μ0, dividido por S, raiz da variância é S, raiz de N. Então, dividido pela raiz quadrada da variância sobre N. Então, raiz da variância da S, raiz de N da raiz de N no denominador. Então, estou calculando aquela expressão anterior aqui, ó. X barra menos μ0 é S raiz de N. Cadê o μ0? μ0 é o argumento que o usuário vai entrar. Tá? Então, esse valor aqui eu chamei de μ0. A probabilidade, olha lá, o nome do objeto da lista, cifrão TC, para o primeiro componente da lista. O segundo componente é cifrão PR. Então, T, cifrão PR. Vai receber, que é o segundo componente da lista, vai receber, como é que eu calculo o valor P? Na distribuição T de student, se eu pegar o valor de T absoluto, o valor positivo da estatística, então ele vai ficar à direita do zero. Se eu computar a área que vai de menos infinito até aquele valor positivo, eu vou ter aquela área abaixo do TC, de menos infinito a TC sob a distribuição T. O comando PT, a função PT, P é de probability e T é da distribuição T. Então, o PT me dá a probabilidade o primeiro argumento da função PT é o valor da estatística e o segundo argumento são os graus de liberdade, com grau de liberdade n-1. Então, ele me dá a área de menos infinito até o valor de TC positivo. Se eu subtrair de 1 isso, ele me dá a área direita daquela curva. Então, de menos infinito a TC e de TC positivo até infinito. Aquela área superior. Como é um teste bilateral, eu vou pegar aquela área superior e vou multiplicar por 2, porque a T é simétrica. Então, o valor abaixo do TC negativo e o valor acima do TC positivo é que estão sendo computados como um valor P. É isso que os softwares fazem em geral. Então, eu calculei o valor da estatística e o valor da probabilidade. Se esse valor da probabilidade é maior ou igual a 0,05, se eu estiver usando um nível nominal de significância 5%, 0,05, se for maior, eu não rejeito a hipótese. Se ele for menor ou igual a 0,05, eu rejeito a hipótese. Mesma coisa para 1%. Se ele é maior que 1%, eu não rejeito a hipótese. Se menor que 1%, eu rejeito a hipótese nesse nível nominal de significância. E o comando return é o último comando que a gente deve usar na função. Senão, a função, como é um grupo de comandos, vai retornar a última coisa feita. Se não tivesse essa linha aqui, ele retornaria o valor da probabilidade só. Então, ele vai retornar o objeto T. E esse objeto T, ele é o quê? Esse objeto T, ele contém o valor da lista, que tem dois objetos dentro da lista, a estatística e a probabilidade. Então, vai ter um T cifrão TC e um T cifrão PR como resultado. Quando eu imprimir o T aqui, ele vai imprimir a estatística e a probabilidade. Bom, aqui eu chamei meus dados, criei um conjunto de dados e vou testar que a média da população de onde esses dados vieram é igual a 5. Será que isso é falso ou verdadeiro? Então, eu chamo a minha função tTest, passo os dados como primeiro argumento. Então, meu x ele vai ser substituído pelo vetor y, Então, tudo que ele fizer de conta aqui, vai usar o x aqui, mas o x recebeu o y. Então, no lugar do x estão esses dados aqui, na hora que ele chamar a função. Então, a função só vai existir, essas contas aqui, no escopo da função. Não existe no escopo do programa R, porque ela está no escopo de um grupo de programas que está dentro da função, dentro do contexto da função, chama escopo da função. Então, não existe um S2 no R, não existe um XB no R, não existe uma estatística T no R, só dentro da função. E a hora que ela retornar nesse objeto T, vai ter o resultado da estatística, para o teste que a média é igual a 5. Então, eu tenho dois argumentos na minha função. E se eu quisesse colocar um argumento padrão para o μ0? Se eu não passar nada, teste que é sempre 0. Então, com default, eu coloco desse jeito, μ0 igual a 0. Então, eu estou usando um default para ele. O resto da função é muito parecido.
mas eu acrescentei algumas coisas aqui. Se os dados que o usuário forneceu tiver um tamanho igual a 1 ou menor que 1, ou seja, não forneceu dado nenhum, ó, if n menor ou igual a 1, eu usei um comando chamado stop. Então, acrescentei um detalhe nessa função. E nesse stop eu ponho uma mensagem para o usuário, entre aspas. A amostra deve conter mais de um elemento. Então, se o sujeito que está usando a nossa função, ou chamar a nossa função com um conjunto de dados que tem um dado só, ou que tem menos de um dado, ou seja, o nosso vetor está vazio, ele solta essa mensagem aqui. Ó, a amostra não pode ser, não posso aplicar o teste de T porque não tem dado, ou tem dado insuficiente para aplicar o teste de T. E ele para a execução, não solta nada, não tem return. Ele dá o stop, interrompe a função nesse ponto. Mas se o tamanho da nossa amostra é maior que 1, né, ele vai continuar, vai calcular a variância, vai calcular a média. Aqui, na hora de criar a lista, ó, criei o TC como 0, a probabilidade como 0, mas coloquei um objeto a mais na minha lista. Acrescentei também como saída a média, que é o x barra, que foi calculado ali, e uma variância, que é o S2. Então, do lado esquerdo é o nome e do lado direito o valor da variância. Além disso, N, o nome que vai sair é igual ao nome que eu coloquei aqui, N. Então, soltei o tamanho da amostra no objeto T, tá? No objeto T. A variância, a média. O valor da probabilidade, do valor P, e o valor da estatística. Os restos dos cálculos são iguais. E aí retorno T, como eu acrescentei aqui, ó, aqui eu já não inicializei com 0, já pus o valor direto. Esse aqui eu inicializei com 0 porque eu ia calcular o TC aqui e o PR posteriormente. Eu poderia ter feito a mesma coisa, ó, TC aqui, calculado um TC e um PR aqui. Ó. PR. Só que essa conta aqui do TC e do PR seriam feitas anteriormente do T. Depois eu posso mudar isso no programa. Aí o nosso conjunto de dados, se eu passar o valor, eu posso passar o valor x é igual a y, no 0 é igual a 5. Tá vendo? O argumento x é igual ao nosso y aqui, o argumento mi0 é o 0 é igual a 5. E o x é igual a y do nosso escopo geral. E o x do escopo da função é o nosso y do escopo global. E chamei esse objeto aqui do t-teste de tc1 para ver. Aqui eu não coloquei nada no mi0, então quem que ele vai usar? Ele vai fazer um outro teste de hipótese, agora com o valor de mi0 igual a 0. Não tem nada a ver, estou testando isso aqui, ó. Não é mais o teste de mi igual a 5. E o outro jeito é, que eu chamei o objeto tc3 aqui, é direto. O primeiro objeto é o x, é o y, é o nosso conjunto de dados. O segundo objeto é o mi0, eu pus 5. Se eu não colocar o valor, se eu coloco y e fecho parênteses, ele só entra com os dados. O mi0, como tem argumento, tem default, ele usa o valor 0. Como eu passei o valor 5, ele vai associar o mi0 ao valor 5, então está testando a mesma hipótese daqui. Então esse TC1 e TC3 é a mesma coisa. Então eu posso fazer o TC1, usar o TC1 desse jeito ou o TC3 desse jeito. Vamos lá para o nosso RStudio para a gente ver o resultado dessa função. Então, vou carregar a função e vou carregar o nosso conjunto de dados, vou aplicar o teste T. Então, o que aconteceu? Deu uma estatística de 0,64 e um valor P de 0,54, maior que 0,05. Então, é não significativo. Então, eu rejeito a hipótese de que minha média seja 5. Agora, se eu não rejeito a hipótese que minha média seja 5 dessa população, de onde essa amostra foi tirada. Se eu mudar aqui, ó, veja, nosso valor P agora, a estatística deu menos 12,89 e nosso valor P deu vezes 10 a menos 6. É menor que 0,01, então é altamente significativo. É 3,92 vezes 10 a menos 6, ó. E elevado a 0,06. 10 elevado a menos 0,06. Esse E menos 0,06 aqui significa 10 a menos 6. 10 elevado a menos 6. 3,92 vezes 10 a menos 6. Então, o nosso valor é 0,0000392,7 e tal. Então, é menor que 1%. Então, é altamente significativo. Então, eu rejeito a hipótese de que a minha média seja 15. A minha média é menor do que 15. Se eu tivesse colocado... Opa, estou no lugar errado. Se eu fizesse um teste de hipótese que a média é igual a 1, faria simplesmente isso. Também rejeitei a hipótese. A estatística deu 6 e nível de significância altamente significativo.
Então eu testo qualquer hipótese aqui que eu queira. Testando igual a 5, eu não rejeito a hipótese. Então não há razão para duvidar que a média seja igual a 5. Aqui a função, ó, então o TC1 eu estou usando aqueles valores, aqui que ele soltou a mais, ó, a estatística, a probabilidade, que é a mesma anterior, obviamente, e eu acrescentei, ó, cifrão média no objeto, variância e o tamanho da amostra. Soltei informações adicionais que foram computadas dentro da função. Então, no meu objeto, tem várias coisas saindo a mais do que tinha no anterior. Além de usar default na função, eu estou aproveitando para mostrar que eu posso soltar coisas interessantes numa lista, como resultado da função. Não só a estatística e a probabilidade. Aqui, eu estou usando um teste que a média é zero, então eu rejeito a hipótese que a média seja zero, porque a estatística deu 7,4, o valor P é muito menor que 5%, menor que 1%, então é altamente significativo. E o TC3, mesma coisa do primeiro caso, não rejeito. O valor da média e da variância amostrais são os mesmos em todos os casos, obviamente. Então, aqui, se eu, ó, não existe o objeto X, né? Existe, aquele que nós tínhamos calculado lá atrás. Ó. Vou limpar aqui, ó. Então, vou rodar tudo de novo. Ó. Agora, se eu pedir o objeto X, ó, não existe objeto X. O X que eu tinha feito fica na memória aqui. Se eu clico nessa vassourinha aqui, eu limpo os objetos da memória do R. Foi o que eu fiz. Então, o objeto X não existe. Então, se eu quiser depurar o programa lá dentro, eu vou chamar assim, ó, X igual a Y. X recebe... Onde que eu estou, gente? Aqui. Vou clicar aqui. Ó. X recebe Y. Então, agora o meu objeto X está com os meus dados, esses dados aqui. Agora eu posso ir lá dentro, ó, se eu quiser ver, depurar o programa passo a passo, eu posso ver. N igual a 8, o N é menor, não deu stop, a variância, a média, quando eu calculo isso aqui, ó, a média, a variância, que foi calculada. A lista, quando eu crio a lista, como é que ele criou a lista inicialmente? Ele zerou o TC e zerou o PR, o resto já tinha os valores, já está lá. Aí ele calcula o TC, Mi0 não tem, então eu tenho que criar o Mi0. Qual o Mi0 que eu quero? Então eu vou criar o Mi0, vou usar outro valor aqui embaixo, ó, igual a 5. Então, na hora que eu calcular o TC aqui, então o meu T agora, meu TC já está calculado, só falta o valor P. Então, o valor P calculado, aí ele vai retornar. Como eu estou dentro da função depurando, não tem para onde retornar, então vai dar erro aqui, ó. Nenhuma função do qual, tá? Porque eu estou dentro, estou rodando lá de dentro. Então, a hora que ele soltar o resultado da função, solta esse resultado, ele vai preencher. Então, foi isso que foi feito. Vamos voltar para os nossos slides. Eu tenho um exercício aqui que eu gostaria que vocês fizessem. Então, testar a hipótese que o coeficiente de correlação entre duas amostras do mesmo tamanho é igual a zero. A estatística é essa, T igual a R, n menos 2, raiz de n menos 2, 1 menos r ao quadrado, e r é o coeficiente de correlação. Então, no R, você pode usar o comando COR, C-O-R, para calcular a correlação. Para isso, você precisa de dois vetores, um x e um y. E esse TC aqui, para calcular o valor P, é a mesma expressão que nós usamos lá. 1 menos o PT, só que o grau absoluto do T, do TC, tal. Só que o grau de liberdade em vez de ser n-1 é n-2. Então, vocês prestem atenção nesse detalhe. Calcula a estatística, calcula o valor P, joga num objeto e solta. Só que o argumento da função, em vez de ter um argumento só x, tem que ter x e y. E aí o n você captura o tamanho de um deles, porque o outro tem que ser do mesmo tamanho, você pode checar, se for tamanho diferente do x com y, você pode dar um stop. Opa, as amostras x e y tem que ser do mesmo tamanho, porque tem que ser pareadinho, né? Porque é correlação entre duas variáveis. E você cria uma lista com as saídas do TC e da probabilidade. Né? E se você quiser soltar uma correlação e outras coisas, você pode soltar também nessa lista, pode aproveitar e calcular. Então, tem uma diferença que você vai entrar com dois argumentos aqui. Eu tenho isso pronto, mas eu vou pular esses slides, tá? Nem vou deixar vocês verem. Exercício 2 faz parte da primeira parte lá da nossa aula. Então, a decomposição espectral, nós vimos, ó, uma matriz A, ela pode ser decomposta numa matriz de autovetores, que eu chamei de
P. E numa matriz, uma matriz assimétrica quadrada, portanto, positiva definida. E uma matriz lambda, que é uma matriz diagonal dos autovalores. E aqui é a mesma P, só que na forma transposta. Então, eu posso obter qualquer potência da matriz A, uma potência alfa, de um número real qualquer. Então, se eu quiser A elevado a menos 1, então eu terei a raiz quadrada da A. Então, eu vou fazer essa conta aqui, ó. O autovetor, matriz de autovetor, vezes a matriz diagonal dos autovalores elevada à potência. Quando é uma matriz diagonal elevada a uma potência, você simplesmente eleva os valores da diagonal àquela potência, vezes a autovetor transposto. Então, se você tem os autovalores e autovetores, se você pegar cada autovalor e elevar uma potência e depois fazer essa conta aqui, você reconstrói a matriz A naquela potência alfa, sem fazer A vezes A vezes A vezes A, ou fazer um processo de inversão de matriz. Se eu quiser a matriz raiz quadrada, então matriz raiz quadrada é o operador lambda elevado a meio. Então, você extrai a raiz quadrada dos autovalores, monta essa matriz lambda diagonal dos autovalores raiz quadrada e faz esse produto. Eu gostaria que vocês fizessem uma função com isso, que vocês vão receber uma matriz assimétrica, positiva definida, e o argumento alfa, e real qualquer, e elevar a potência para obter o A elevado a alfa. Então, tem essa resposta que eu vou pular rapidamente, não vou deixar vocês verem. Depois eu posso fazer um slide mostrando isso para vocês. A introdução à estatística computacional. Os métodos de computação intensiva têm desempenhado um papel cada vez mais importante para resolver problemas de diferentes áreas da ciência. Então, na computação intensiva, a gente usa simulação intensivamente, como nas técnicas de Bootstrap, de Monte Carlo e outras técnicas de Jackknife, e nós resolvemos diversos problemas da estatística. Nós pretendemos apresentar algoritmos para gerar realizações de variados aleatórios de diversas distribuições de probabilidades, unidimensionais e multidimensionais, univariado e multivariado. Nós vamos explorar métodos para obtermos quadraturas de funções de distribuição de diversos modelos probabilísticos e de funções especiais na estatística e, finalmente, vamos apresentar os métodos de computação intensiva para a realização de inferências em diferentes situações reais. Nós vamos criar algoritmos em linguagem R e, posteriormente, quando existir, apresentar os comandos para acessarmos os mesmos algoritmos já implementados no R. Como eu falei, nós vamos fazer as nossas funções específicas, mas sabendo que já tem no R. Depois nós vamos, o R é só fazer isso, para a gente desvendar a caixa preta e aprender a programar. E no final, se der tempo, eu acredito que vai dar, a gente aprender ter uma aula sobre pacotes, pelo menos uma noção básica de criar pacotes, porque ao agruparmos algumas funções, nós criamos um pacote, e esse pacote, uma library, uma biblioteca, ela pode ser disponibilizada no R, e se for interessante, uma área interessante para outros usuários aplicarem, utilizarem aquelas funções daquele pacote que você desenvolveu. Então, até a próxima aula, nós vamos falar do capítulo 2 na próxima aula. Até lá, então.